Pranab Kumar Mukherjee é presidente da Índia há pouco mais de um ano. Apesar do seu papel como chefe de Estado ser em grande parte cerimonial, Mukherjee é um político veterano, tendo desempenhado vários papéis no governo. Viu na ex-primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, uma mentora numa carreira política que começou com a sua eleição para o Parlamento em 1969. A Euronews foi ao Palácio Presidencial, em Nova Delhi, para se encontrar com Mukherjee na véspera da sua viagem para Bruxelas, onde vai participar no Festival da Índia na Bélgica, um evento de 4 meses organizado para elevar o perfil cultural indiano na Europa. Senhor Presidente, obrigada por nos receber em sua casa e por participar nesta edição de Global Conversation, uma conversa com a intenção de focar as questões vitais no coração da Índia atualmente. Vem para a Europa num momento em que tanto a Índia como a União Europeia estão a braços com grandes dificuldades económicas. Ouvimos tudo sobre a crise do euro, mas os problemas económicos da Índia apanharam-nos de surpresa. Era suposto representar o futuro, a inteligência, a potência industrial de um dos países BRICS. O que aconteceu? Primeiro, gostaria de expressar a minha opinião sobre o assunto. Estou plenamente ciente disso, porque estava envolvido quando a crise começou. No início da crise financeira, em 2008, tive a responsabilidade adicional de chefiar o Ministério das Finanças. Por isso, tive de enfrentar este problema. Heading the finance ministry. Therefore, I had to face this problem. Indian GDP was growing. O PIB indiano crescia rapidamente, a mais de 9%. Mas quando assumi, percebi que havia um deslizar do PIB para baixo. De forma retrospectiva, podemos dizer que não percebemos a profundidade da crise. Então, com a maioria dos outros países, tivemos que providenciar pacotes de estímulo. Honestamente, não conseguíamos recuperar desse choque. Não falo da Índia, mas do mundo inteiro. Porque o problema está na raiz, onde existe uma série de problemas na zona euro, problemas nossos e da maioria dos países emergentes e desenvolvidos também, que a nossa mobilização de recursos não está a conseguir resolver. Our borrowing is not matching our mobilization of the resources. São precisas reformas radicais. Muitos dos países europeus fizeram-nas, assumiram um risco. Eu admiro-os. Acredita que a Índia vai fazer o mesmo? A Índia já começou a fazê-lo. Mas há mais necessidade de reformas. Porque voltando a esse ponto, devemos ter em mente o tamanho da população indiana e o nível de desenvolvimento desigual. Na maioria dos países avançados, o setor empresarial é altamente desenvolvido. Mas na Índia não nos podemos dar ao luxo de ter esse modelo. Porque é preciso alimentar mais de 1.200 milhões de pessoas. Terei de enfatizar a agricultura e o desenvolvimento das áreas rurais da Índia. Mas concordo que no contexto atual, em que o mundo se está a tornar economicamente integrado, a economia global não é apenas um sonho, mas uma realidade que teremos de trabalhar em conjunto, mas tendo em vista os requisitos específicos do país. Falando de cooperação, a União Europeia e a Índia são parceiros estratégicos. Há um acordo de livre comércio e investimento em cima da mesa desde 2007. Se concluído, teria um impacto positivo na vida de mais de 1,8 mil milhões de pessoas. Como podemos dar início a este pacto crucial? Claro, agora não consigo dar resposta ou agir sobre isso. Mas o meu conselho para os meus colegas do Ministério é que 15 rondas de negociações já foram concluídas. Eu também vou acompanhar de perto.
Quando estava no Ministério das Finanças, chegámos a um grande número de áreas de entendimento. Há apenas poucas áreas de desacordo. Temos que diminuir essas diferenças. São áreas que ainda têm de resolver, por exemplo, a quantidade de burocracia que existe na Índia. Sinto que existem certas áreas onde há diferenças conceptuais, mas não estou a ir ao âmago da questão. O que quero reforçar é que temos de trabalhar para chegar a um acordo mais cedo ou mais tarde. Mas venha à Europa para um evento cultural, Europália, este magnífico espetáculo da cultura e das artes indianas. Claro, a Índia é a mais antiga civilização do mundo, mas enquanto Estado-nação, a nossa experiência é relativamente recente. Mas a Índia é o lar da mais antiga civilização. Fala sobre os arápanos. O ingrediente essencial da civilização indiana é a pluralidade. Neste festival em que estamos a participar, gostaríamos de transmitir a profundidade da nossa cultura. Temos ouvido muita coisa nos últimos 12 meses sobre outra questão, a violência contra as mulheres na Índia. Os média transmitem-nos a imagem real ou há um outro lado na história? Há que ter um aspecto em consideração. Alguns destes acontecimentos são preocupantes, como o incidente em dezembro do ano passado, que descrevi como tendo sacudido a consciência nacional. Mas esta exposição nos média é porque as mulheres indianas são normalmente tímidas, especialmente as mulheres rurais, e não denunciam este tipo de acontecimentos. Mas hoje em dia estão a ser devidamente denunciados. De certa forma, isso é bom, embora por enquanto esteja a projetar uma imagem distorcida da Índia. Mas posso assegurar que, em todas as medidas que foram tomadas ou que estão a ser pensadas, um dos objetivos básicos do nosso crescimento é o fortalecimento das secções mais fracas, nomeadamente das mulheres. No poder local, mais de 3 milhões de representantes locais e eleitos participam na tomada de decisões. Neste momento, mais de 1,2 milhões de mulheres são chefes destes órgãos locais. Estão a exercer a sua autoridade. A ideia é que se deve dar às mulheres mais influência, mais educação, e os homens também devem ser reeducados. Isso é absolutamente necessário. É preciso uma consciencialização, educação, a criação de um consenso. É por isso que virei a página e pedi aos meus compatriotas para redefinirem a nossa bússola moral. Depois de uma década de relativa calma, assistimos a um aumento da violência na linha de controle com o Paquistão. Sabemos que é um assunto de primeira página. Acredita que vai haver paz entre o Paquistão e a Índia durante a sua vida? Em 1971, quando Indira Gandhi era primeira-ministra e Zulfikar Ali Bhutto, o primeiro-ministro do Paquistão, a Índia entrou num acordo conhecido como o Acordo de Simla, no qual a Índia cedia todos os territórios ocupados pelo exército indiano durante a guerra. Na nossa política externa não temos nenhuma ambição territorial ou qualquer ambição de exportar a nossa ideologia para qualquer país, nem temos nenhum interesse comercial. Porque quando era Ministro dos Negócios Estrangeiros, costumava dizer: posso mudar os meus amigos se quiser, mas não posso mudar os meus vizinhos. Vou ter que aceitar o vizinho, quer goste dele ou não. Cabe a mim decidir se vou viver com o meu vizinho em tensão ou em paz. Optou-se pela paz.
Mas um ponto deve ser entendido. Nenhum país pode comprometer a sua integridade territorial. Isso não é possível. A segunda coisa é o terrorismo. Atividades terroristas devem ser controladas. E o terrorismo patrocinado pelo Estado não é aceitável. A Índia diz que se trata de terrorismo patrocinado pelo Estado, mas é claro que o Paquistão diz o contrário. Pode não ser, podem ser os atores não estatais, a expressão que eles usam. Eu respondo dizendo que esses atores não estatais não caem do céu. Vêm do território que eles controlam. A Índia vai votar na próxima primavera, as grandes eleições gerais aproximam-se. Sei que não pode falar sobre política partidária na sua posição atual, mas é um político sénior. Pode dizer brevemente quais são as questões-chave que vão ganhar ou perder as eleições? What do you think are the key issues that are going to win or lose the elections? Desenvolvimento económico, crescimento, manutenção da lei e da ordem, proteção da segurança interna e proteção externa. O eleitorado indiano está plenamente consciente da sua responsabilidade e estou confiante que vai exercer o seu direito conscientemente. Acha que é importante ter um líder carismático para ganhar estas eleições? Se um líder é carismático ou não, vai depender da capacidade de ganhar votos, porque o carisma é avaliado por eles. Lançámos um pedido aos nossos utilizadores da internet para que lhe colocassem uma questão. Gostaria de lhe fazer uma pergunta vinda de um jovem indiano. O nome dele é Tanmay Kumar, é um estudante de economia e vive em Delhi. Pergunta-lhe, a forma de fazer política na Índia mudou ao longo do tempo? Has the way politics was done in India changed over time? Cada eleição na Índia é histórica, no sentido em que tem lançado novos líderes, novas questões, tem abordado novos problemas que a economia em crescimento, o país e a sociedade enfrentam. It has addressed new problems which the growing economy, growing country, growing society faces. Gostaria de abordar a sua incrível perspectiva histórica. Passou por todas as páginas da Índia após Gandhi. Não temos tempo para uma aula de história, mas se os fundadores da Índia, Gandhi e Nehru, estivessem aqui hoje, ficariam satisfeitos com o que veem? Claro, porque quando nos tornamos independentes não houve união. There was disunity. Quando a Índia se tornou independente, quase não conseguíamos fabricar. Mas a produção que temos desenvolvido ao longo dos anos é substancial. A taxa de alfabetização era de menos de 1/3 e agora é de mais de 3/4. Estas são as áreas onde os fundadores certamente se sentiriam satisfeitos, mas ao mesmo tempo insatisfeitos, porque temos de atingir objetivos muito maiores. Tem algum arrependimento? O que o mantém acordado à noite hoje em dia? Gostaria de ver a Índia ocupar o seu lugar de direito na comunidade das nações como um dos países desenvolvidos mais prósperos que protege os direitos humanos, o que inclui o desenvolvimento de todos e de cada um, que é a máxima da nossa sociedade.